Está no ar o programa Paideia. Daqui a alguns minutos saberemos o que observar no céu dessa semana. Hoje teremos também a professora do Departamento de Letras da UFSCar, Diana Junques Bueno Marta, no quadro Clique Ciência, e uma conversa sobre a Marcha pela Ciência, que aconteceu em todo o mundo no último dia 22. Na entrevista, conversamos com o Ernesto Chaves Pereira, que é professor titular do Departamento de Química da UFSCar, sobre inovação. Muito boa noite, é uma imensa satisfação a gente estar de volta com o programa, agora nesse novo formato, na rádio e também em vídeo, mas sempre às terças-feiras, às 6 horas da tarde, na 95,3 FM e no Facebook do Lab. Como vocês já devem estar acostumados, a gente em alguns minutos vai saber qual é o céu dessa semana. Vamos conversar também sobre as principais notícias de ciência na nova coluna Mídia e Ciência e conhecer as pesquisas realizadas aqui na UFSCar no quadro Clique Ciência. No segundo bloco do programa, a gente exibe a entrevista realizada com o professor Ernesto Chaves Pereira, que é professor titular do Departamento de Química aqui da UFSCar e fala sobre inovação. Para apresentar o Paideia estão aqui comigo o professor Adilson de Oliveira e o nosso astrônomo de plantão, Gustavo Rojas. Boa noite, Adilson. Boa noite, Gustavo. Boa noite, Mariana. Boa noite, Gustavo. É muito bom a gente estar de novo aqui com o programa Paideia. Boa noite, Mariana, Adilson. Boa noite, ouvintes, telespectadores. Muito bom estar de volta aqui com o Paideia. Então vamos agora já saber o que observar no céu dessa semana. No início da noite, podemos observar o planeta Marte no horizonte oeste, na constelação de Touro. Ele fica visível até às 7 da noite. A leste, podemos ver Júpiter, visível na constelação de Virgem, até às 4 da manhã. No domingo 7 de maio, a Lua estará ao lado do maior planeta do Sistema Solar. Saturno aparece a leste às 8h30 da noite, na constelação de Sagitário. De madrugada, aparece Vênus, no horizonte leste, na constelação de Peixes, a partir das 3h30 da manhã. E quem volta aos céus matutinos é Mercúrio, que pode ser visto no horizonte leste um pouco antes do amanhecer, às 5h30, na constelação de Peixes. Na madrugada de 6 para 7 de maio, acontece o pico da chuva de meteoros Eta Aquaridius. Esses meteoros, que têm origem na poeira deixada pelo cometa de Halley, podem ser observados na direção leste a partir das 3 da manhã. No programa passado, falamos sobre a constelação de Aquário. Ao seu redor, encontramos outras constelações associadas à água. Uma de suas vizinhas é também uma famosa constelação do zodíaco, os Peixes. Na mitologia grega, os peixes representam Afrodite e seu filho Eros, que estavam sendo perseguidos pelo monstro Tifão. Para escapar do monstro, se atiraram ao mar e se transformaram em peixes, amarrados por um cordão para não se perderem. O nó desse cordão é marcado pela estrela mais brilhante da constelação, a Alricha, que significa justamente cordão em árabe. Assim como Aquário, os peixes não têm estrelas brilhantes, mas abrigam um ponto importante da esfera celeste. É em Peixes que está localizado um dos encontros do equador celeste com a eclíptica, o chamado ponto vernal. O Sol passa pelo ponto vernal quando atravessa o equador celeste do sul para o norte. É o equinócio de março, início do outono no hemisfério sul e da primavera no hemisfério norte. Temos mais uma constelação com peixe em seu nome. Também vizinha a Aquário está o peixe austral, ou peixe do sul. O peixe austral está localizado ao sul de Aquário, engolindo a água derramada por Ganymede. Sua boca é marcada pela estrela brilhante Fomalhaut. Essa é uma estrela conhecida por ter um vasto disco de poeira ao seu redor, onde provavelmente planetas estão se formando. Mas esses não são os únicos peixes que encontramos no céu.
No próximo programa, vamos conhecer mais alguns integrantes do nosso Oceano Celeste. Até lá e céus limpos a todos! Céu cheio essa semana aí, com os 5 planetas visíveis no céu e uma chuva de meteoros no final de semana, chuva dos hetaquarídeos. Essa é uma chuva importante? Quais são as expectativas, Gustavo? Olha, desse ano agora de 2017, essa vai ser uma das melhores, né? Porque a gente sempre fala dos meteoros, né? Quando a Lua está no céu, ela acaba atrapalhando um pouco. E a hetaquarídeos esse ano vai acontecer, né, já na Lua minguante, então vai estar numa boa posição para se ver, uma boa condição de observação. E também a posição do radiante, que é a região do céu de onde saem os meteoros, ela fica razoavelmente alta aqui do hemisfério sul. Então é uma chuva que é sempre agradável de se ver, e nesse ano ainda cai no final de semana, né, vai ser na noite de sexta para sábado, de sábado para domingo também vai dar para ver alguns. Então vale a pena, né? E esperar que o tempo seja bom, né? Porque se estiver nublado não dá para ver muita coisa. Gustavo, no vídeo a gente fala que essa chuva de meteoros está associada ao cometa de Halley, né? E o que isso de fato significa, né, para as pessoas, né? O cometa de Halley não está aqui visível no nosso céu nesse momento, não é verdade? Isso, muitas chuvas de meteoros elas são causadas pelos cometas, né? Porque por onde o cometa passa acaba ficando um rastro de poeira, né? Que vai deixando nas suas passagens, e aí quando a Terra atravessa essa região por onde o cometa passou, a gente tem um número maior de meteoros ou estrelas cadentes. Em particular, essa chuva desse final de semana, dos hetaquarídeos, e uma que acontece em outubro, que são os orionídeos, são chuvas que são causadas pela poeira que o Halley deixou em passagens, né, há séculos atrás. Agora, outras chuvas também têm essa característica, mas essa mais especial, porque é causada pelo cometa que deu origem a todos os cometas aí, por ser reconhecido como um cometa, né, que é o cometa de Halley. E a previsão meteorológica, qual que é? Olha, costuma fazer tempo bom agora no outono, né? A gente ainda está gravando o programa, né, na semana anterior, então acho que, né, é bom, né? Acho que está chovendo um pouco agora nessa semana que está passando, então quem sabe teremos céus limpos para ver chuva de meteoros no final de semana. Obrigada, Gustavo. E se você quiser rever este e os outros episódios do Céu da Semana, basta visitar o site do Lab em www.lab.ufscar.br. E no dia 22 de abril, o Brasil e o mundo realizaram a Marcha pela Ciência. Ela é o assunto da primeira edição da nova coluna Mídia e Ciência. O planeta não suportará esta presidência. Este é o título de um artigo publicado no New York Times, que alerta para os efeitos dramáticos e duradouros que Donald Trump poderá ter sobre o nosso planeta e a vida na Terra. Esse título introduz o nosso tema dessa semana, a Marcha pela Ciência. Ele também dialoga com a greve geral da última sexta-feira. Essa associação não é acidental. A Marcha pela Ciência nasceu nos Estados Unidos. Lá o evento foi muito debatido. As pessoas que criticavam a marcha defendem que a ciência deve ser apartidária, porque o método científico, entre aspas, existe justamente para tentar reduzir as interpretações enviesadas do mundo. Os críticos da marcha também expressaram preocupações de que o movimento fosse associado com a posição política à esquerda ou que fosse visto como um lamento de elites ameaçadas. A ideia da marcha foi importada para o Brasil, que também importou esse discurso da isenção científica. Essa ilusão de possibilidade de neutralidade chegou ao ponto de levar os organizadores da marcha em São Paulo a repreender discursos mais inflamados contra o governo. Ora, mas não era contra as políticas de Michel Temer que a gente estava protestando? Não era em defesa da ciência contra os cortes no orçamento, que para esse ano
chegaram a níveis que a gente nem imaginava? Não foi em reação justamente ao discurso e aos atos de Donald Trump que a ideia da marcha surgiu? Como a gente pode, então, fazer oposição a essas figuras e a tudo que elas representam, sem falar deles? A comunidade científica e a gente que apoia a ciência tem de partida um lado nessa história. O lado que reivindica que políticas públicas e tomadas de decisão aconteçam com base em evidências. E essas evidências, elas custam dinheiro para serem produzidas. Este não é o lado dos governos de Donald Trump e Michel Temer, guardadas as devidas proporções. Buscar a construção de um movimento que aproxime pessoas com diferentes convicções políticas da ciência e dos cientistas é bem diferente de não se posicionar. A minha suspeita é que essa pretensão de afastamento da arena política seja uma das causas da baixíssima adesão que a Marcha pela Ciência teve no Brasil. Em São Paulo, onde a participação foi maior, as estimativas mais otimistas são de 500 participantes. A mídia também deu pouca atenção à marcha antes que ela acontecesse. Nisso, infelizmente, o Brasil não copiou os Estados Unidos. Lá o assunto ficou em foco desde o começo desse ano, com análises diversificadas e muitas vezes profundas. Aqui, foram poucos os textos antes do dia 22 e, em geral, com pouco mais do que clichês e expressões dramáticas como situação catastrófica, amputação e não corte do orçamento e a afirmação de que a ciência não viverá nem a pão e água, pois vai faltar o pão. De novo, nos Estados Unidos, já se falava no evento, antes do dia 22, como o passo inicial de um movimento que tem que ser perene. Essa foi a tábua de salvação da comunidade científica brasileira depois da marcha. Um dos discursos mais frequentes nesses últimos dias é de que a ciência tem que se aproximar da sociedade. Eu concordo, mas é preciso ter cuidado com essa tábua. Ela não é a novidade que parece. Se a gente imaginar que toda essa comoção em torno do cientista que fala com a sociedade é inédita e necessariamente é transformadora, a gente vai fracassar. A gente precisa agir com planejamento e regularidade, mais do que com ímpeto. A gente precisa ir muito além das feiras de ciências. A gente precisa rever criticamente o que é concretizado a partir dos conceitos de lúdico, descomplicado. A gente precisa oferecer à população mais do que migalhas de prazer e diversão. Não é fácil, mas é justo que mais pessoas tenham acesso de fato a esse prazer e essa diversão. Para se aprofundar no assunto, conheça também a versão escrita da coluna Mídia e Ciência no site do Lab. Boas leituras e uma ótima semana. Estava bem brava quando eu escrevi essa coluna, mas o Adilson teve a oportunidade de participar lá em São Paulo e pode contar para a gente uma outra visão, a visão de quem estava lá no sábado em São Paulo. Então eu tive a oportunidade de estar lá no sábado, dia 22, de ver um pouquinho do movimento. Infelizmente teve poucas pessoas, esse número de 500 pessoas é uma estimativa bastante razoável. E, infelizmente, também o tempo não colaborou, né? Teve chuva, estava frio, mas mesmo assim as pessoas ficaram. O lugar que foi feito foi o Largo da Batata, em São Paulo. É um lugar que tem bastante movimento, passagem de pessoas, mas o que mais a gente percebia é que estavam lá as próprias pessoas que são ligadas com a ciência. Então, talvez o objetivo de sensibilizar as pessoas que não estão próximas da ciência talvez não tenha sido alcançado. E, de fato, acho que o grande problema que a gente passa em todos esses movimentos é que a gente não precisa somente mostrar, como a Mariana diz na coluna, o lado lúdico da ciência, mas mostrar o quanto que a ciência é importante e transformadora da nossa sociedade. Tudo que a gente tem aqui no nosso mundo, no nosso dia a dia, decorre justamente dos avanços dos nossos conhecimentos ao entendimento da natureza, à percepção de transformar um fenômeno em algo que consiga levar ao bem-estar da sociedade. Eu acho que esse está faltando um pouco desse discurso.
há aquela tendência, né, que é o que a mais pegou na marcha nos Estados Unidos e em outros países, da questão da mistura, né, das verdades inventadas lá que se colocam. Fatos alternativos, né, sobre ciência, e ciência não tem fato alternativo. Acho que essa foi uma coisa muito importante. A professora Helena Nader, que é presidente da SBPC, falou muito desse sentido lá no evento, chamando a atenção que ciência não tem fato alternativo, ou seja, ciência tem fato que a gente verifica e que comprova. Eu acho que isso é uma coisa importante que tem que se chamar a atenção da sociedade. Você fala em pregar para convertidos, na verdade, né? Que é isso, quem estava lá é quem já está preocupado com o orçamento de ciência, e eu acompanhei muito as chamadas para a marcha, e tem essa questão da gente falar o quanto a ciência transforma a sociedade. Eu até falo isso brevemente na coluna, mas fala-se muito, eu sinto uma certa arrogância, ou de você falar para os pares, na verdade, dessa questão, se aparece isso, ela é importante, ela transforma a sociedade, uma certa preguiça, de certa forma, de, ok, como ela transforma a sociedade, por que ela é importante, por que um outro clichê que também foi alertado para a gente não parar nesse clichê, que é, ela é investimento, ela não é gasto. Eu acho que falta a gente desdobrar, sair isso, do clichê e, aos poucos, e a outra parte que eu coloco é essa questão da divulgação científica, que agora todo mundo descobriu a divulgação científica. Ok, mas a divulgação científica ela já vem sendo feita, ela é necessariamente um processo, se mais pessoas se envolverem, ótimo, mas é um desafio. Que divulgação científica é essa também, que eu acho que é diferente de muita coisa que apareceu, por exemplo, no dia da Marcha pela Ciência, né? É uma situação meio paradoxal, porque hoje em dia a ciência, quer dizer, a tecnologia, né, está muito presente na vida de todo mundo e está muito afastada, né? O cidadão comum não tem, né, noção, né? Mas é uma questão realmente que é muito complexa, né? Isso tem a ver com educação também, não somente com divulgação científica, mas é uma questão, né, de educação. E o Brasil, em particular, está muito atrasado, né? A gente ficou muito tempo aí, né, desprezando a divulgação científica, isso começou a ser valorizado há pouco tempo, né? Se você foi ver, agora a gente tem que correr atrás do prejuízo. Bom, a gente continua acompanhando agora. É claro que a gente espera que, de fato, tenha sido só um primeiro passo, ou mais um passo, e que a gente continue avançando. Agora, para encerrar esse primeiro bloco do programa, a gente vai conhecer a pesquisa realizada pela professora Diana Junques Bueno Marta, do Departamento de Letras da UFSCar. E depois a gente acompanha a entrevista que a gente realizou com o Ernesto Chaves Pereira, que é professor titular do Departamento de Química aqui da UFSCar. Meu nome é Diana, eu sou professora do Departamento de Letras daqui da UFSCar. A minha pesquisa, ela é basicamente centrada no estudo da poesia brasileira, né? Eu trabalho com poetas brasileiros contemporâneos, especificamente com o poeta Haroldo de Campos. E atualmente eu trabalho com uma questão muito específica da obra do Haroldo, que tem a ver com sua relação com a utopia e aquilo que ele vai chamar de pós-utopia. E o que é isso? Não é? Haroldo foi um poeta concreto, né? Ele foi um dos líderes do movimento da poesia concreta, né? Que teve seu manifesto lançado em 1956. Em 1984, Haroldo é convidado para escrever um texto em homenagem ao aniversário de 70 anos de Otávio Paz, um importante poeta mexicano. Nesse texto, ele propõe que vivíamos ali, já em 1984, um momento de pós-utopia, né? Não havia mais uma poesia que se quisesse absolutamente revolucionária, mas sim uma poesia crítica do futuro, crítica dos seus paraísos sistemáticos, crítica do contexto em que se vivia. E neste artigo sobre a pós-utopia, Haroldo propõe, então, né, uma poesia da agoridade. O que eu defendo, né, é que se há um movimento na obra de Haroldo de Campos que é pós-utópico em termos de temática, né, o poeta deixa de propor revoluções e vai propor, a partir daí, uma poesia que pense o presente, a leitura que ele faz da tradição, a invenção das palavras, o rigor composicional, né, e os
inúmeros exercícios tradutórios vão indicar uma grande utopia da escrita. Quer dizer, se não há mais uma utopia da vanguarda, há o que eu chamo de utopia fáustica, que é um movimento importante do meu ponto de vista na obra do Haroldo, que é crucial e que vem desde os seus primeiros textos, né, e que me permite dizer que o concretismo atende a um determinado pedaço desse percurso de invenção. Mas ele já lê a tradição rigorosamente nos poemas de 1949, 1950 e A Máquina do Mundo Repensada, que é um poema de 2000, portanto, o Haroldo teve uma trajetória aí de atividade poetária, como ele costumava dizer, de 50 anos. O que se mantém constante na obra dele é a leitura da tradição. Essa utopia, ela é fáustica porque ela tem uma força, né, que movimenta o poeta a aprender várias línguas, né, para traduzir vários autores, para conhecer muito de cada cultura. Aquilo que o poeta chama de pós-utopia, do meu ponto de vista, deve ser colocado não necessariamente entre aspas, né? Mas deve ser colocado num lugar em que a utopia de uma escritura poética não se confunda com a pós-utopia de um determinado momento histórico, que é aquele a partir do qual Haroldo passa a falar, de meados dos anos 80 em diante. Isso vai trazer para a sua poesia consequências importantes, né? Ele passa a ler mais sistematicamente autores da literatura brasileira que eram colocados à margem, né? Tenta trazer esses autores para o paideuma, né? Para uma formação da literatura brasileira de invenção, como ele costumava dizer, e aí há autores que ingressam nesse novo cânone, como por exemplo Sousa Andrade, né? O Pedro Kilkery, e também de autores de língua estrangeira que possam contribuir, né, para uma leitura renovada da própria literatura brasileira. Muitas vezes o pensamento de Haroldo de Campos é minimizado, né, porque ele, enfim, é visto sempre como um poeta concretista, como alguém que tinha uma personalidade extremamente polêmica, né, tinha muitas discussões com outros críticos literários e se opunha radicalmente a eles. E isso acaba por obliterar um pensamento extremamente instigante, não só do ponto de vista criativo, acho que isso é inegável, mas também do ponto de vista crítico, como um grande teórico mesmo da literatura. Uma parte desse pensamento teórico eu apresento no livro As Razões da Máquina Antropofágica, que foi publicado pela editora da Unesp, tem os resultados da tese, e outros trabalhos que são veiculados em revistas e afins. Nessa edição da Entrevista Paideia, o programa recebe aqui no estúdio o professor Ernesto Chaves Pereira, que é professor titular do Departamento de Química da UFSCar e também integra o Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais, o CDMF, que é um dos Centros de Pesquisa, Inovação e Difusão, o CEPIDES, da FAPESP. No centro, o professor Ernesto é coordenador de transferência de tecnologia e, neste mês de maio, nos dias 9 e 10, organiza o segundo workshop de inovação do CDMF. Muito boa noite, Ernesto. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Boa noite, muito obrigado pelo convite. Já há vários anos que se fala muito em fomento à inovação no Brasil, se discute a relevância de avançarmos em relação à inovação. E, em geral, registra-se, mesmo depois de tantos anos, que ainda há muito por se fazer para que a gente tenha um ambiente propício à inovação. Nesse momento particular do país, principalmente com imensos desafios econômicos, qual é o papel que você atribui à inovação, e também como você avalia qual é o lugar em que a gente se encontra em termos da história da inovação no Brasil, até onde chegamos e até onde ainda precisamos ir? Bom,
Talvez antes da gente falar só de inovação, e que eu vou usar a palavra tecnologia como sinônimo de inovação, a gente tem que diferenciar o que é ciência do que é tecnologia. Então, a ciência tem algumas características muito peculiares. Então, primeiro, que ela é não precificável. Quer dizer, eu não sou capaz de hoje atribuir um valor a algo que foi descoberto e que ainda não tem uma aplicação. Então, não adianta se falar em custo de ciência. Ela não tem preço. Bom, a ciência, quando ela ganha uma aplicação na sociedade, no contexto social, e isso, gente, ele muda de tempos em tempos. Tá? Então, lá no século XVIII e XIX, então, a máquina a vapor foi o grande, que propiciou o grande avanço tecnológico, em razão de se ter um combustível num país que chamava Inglaterra, que era o carvão. A máquina a vapor evoluiu e provocou, levou, teve como consequência a Revolução Industrial. Então, isso é uma aplicação de algo científico. E a ciência que se faz hoje, normalmente, dentro das universidades, ela pode se tornar tecnologia num futuro. Que futuro? Também não é possível, hoje, determinar que futuro é esse. Há muitos anos eu tive a oportunidade de ler uma revista de 1945, que previa quais seriam as grandes tecnologias do final dos anos 60. Bom, de 10 que eles propuseram, eles erraram 9. Só acertaram, em parte, na utilização do laser em muitas áreas de aplicação na sociedade humana. Bom, e a tecnologia? A tecnologia, então, ela é uma aplicação da ciência, mas ela é precificável. Na verdade, no caso da tecnologia, eu tenho que perguntar a quem interessa, quanto vai ser pago por ela, tá? E em que contexto ela é desenvolvida. Então, a tecnologia é uma aplicação da ciência considerando o contexto social que ela existe. Como exemplo disso, hoje se fala muito em sustentabilidade, o que provoca toda uma mudança na forma como se desenvolve novos dispositivos tecnológicos. É a mudança de combustível, é a eficiência, é as regras que a gente chama de química verde, que tem uma série de implicações sobre a geração de resíduos, ou mesmo a geração dos resíduos cotidianos pelas pessoas. Como é que eu minimizo isso, como eu diminuo, como pode ser diminuído o impacto ambiental dessa grande quantidade de resíduos que é gerado. Bom, dito isso, em que momento que a gente está no Brasil? Eu acho que eu tenho que voltar a um ponto. Então, para ter tecnologia, eu tenho que ter ciência. Eu tenho que ter ciência. Mais que ter ciência, eu tenho que ter um número de cientistas suficientemente grande, de tal forma que alguns possam se dedicar à ciência e outros, por desejo, porque essa é uma característica de quem faz ciência, faz o que gosta, por desejo, queiram se dedicar à tecnologia. Então, na minha opinião, esse é o nó do Brasil. Nós não temos cientistas em número suficiente. Tá? Há alguns anos atrás, quando se implementou um projeto de expansão das universidades, foi que a comunidade científica brasileira se deu conta disso. Não existiam doutores suficientes para assumir as novas vagas criadas dentro das universidades federais criadas e dos institutos de pesquisa, de institutos federais de educação superior, que também tem por desejo ter professores altamente qualificados com o título de doutorado nos seus quadros. Não existe cientista suficiente no Brasil para que a gente tenha aquilo que se chama de massa crítica, que tenha muitas empresas de tecnologia, empresas de base tecnológica que usam essa aplicação da ciência em tecnologia sendo fundadas ao mesmo tempo. Uma coisa que você falou, Ernesto, que é muito interessante, é que justamente sem ciência não há tecnologia. E muitas vezes a gente vislumbra, né, certas tecnologias, né, como você deu o exemplo lá dos anos 40, pensando o que seria viável nos anos 60, e surgem novas coisas. Né? Eu lembro muito de você comentar uma vez comigo a respeito de que o próximo material que a gente vai usar daqui a 5 anos que possa gerar uma nova tecnologia, a gente nem tem ideia do que seja esse material, dada a velocidade que o conhecimento se modifica, dada as propriedades que eles
ocorre, né? Então, talvez um exemplo interessante, os polímeros condutores descobertos lá no final dos anos 70, começo dos anos 80, e hoje eles estão presentes nos celulares, em todas as coisas, não se imaginava até onde chegava, né? Não, isso é verdade. Na verdade, é uma característica da ciência. A ciência, na minha opinião, ela avança por causa das boas perguntas que nós somos capazes de fazer e não por causa das respostas limitadas que naquele momento a gente é capaz de responder. O que isso quer dizer? Quer dizer que, na medida que eu tenho um equipamento mais preciso, a resposta que eu dou para uma determinada pergunta, ela pode mudar. Mas a pergunta, ela pode permanecer porque a compreensão de qualquer funcionamento da natureza, ele é muito complexo para o nível de conhecimento que nós temos mesmo nos dias de hoje. Então, isso é uma coisa que é importante se dizer, gente. Na minha opinião, ainda tem muito mais a ser percorrido em termos de avanço científico do que o que já foi percorrido. Como um exemplo disso, um exemplo importante, por exemplo, o sequenciamento do DNA humano que foi feito no final da década de 90, com um esforço imenso de um grande número de cientistas, e que, é verdade, se sequenciou, mas cerca de 90% do código genético ainda não se sabe para que serve. Então a gente só sabe os 10%. Mais importante que isso, ou tão importante quanto isso, não sabe como que essas coisas se relacionam, aquilo que eu já sei com aquilo que eu não sei. Então, pensando, por exemplo, como essa coisa do código genético, eu só entendi 10% de um assunto que é o básico para a existência da gente. É o que nós somos, é determinado pelo código genético, e ainda assim 10% que a gente sabe como funciona, tá? Então, esses aspectos são muito relevantes quando a gente fala de ciência e tecnologia. Ernesto, você já abordou alguns temas críticos em relação à inovação, ao desenvolvimento do conhecimento, da tecnologia, e eu queria falar um pouco agora dos temas que são os eixos principais do próprio CDMF, do Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais. Então, o CDMF, do qual você é coordenador de transferência tecnológica, tem como áreas prioritárias de atuação saúde, meio ambiente e energia, relacionada, é claro, aos materiais. Nessas áreas, qual é a importância, né, qual é o papel da inovação e quais são os principais desafios? Bom, na verdade, os CEPIDs da FAPESP, eles têm esse propósito. Então, de uma forma normal, são grupos de cientistas que nós chamamos que têm já uma história longa, a gente usa a palavra consolidados, e a FAPESP colocou como desafio esse grupo de cientistas, boa ciência, é sabido que vocês já fazem. Então, agora vamos fazer outras coisas. Que são essas outras coisas importantes? Primeiro, como que você conta para o público leigo, para a sociedade, aquilo que você faz de uma forma que ela compreenda a importância disso. Isso é uma coisa muito importante, né? A beleza só se acha belo aquilo que se compreende. E a outra, como que a gente transforma esse conhecimento básico, fundamental, em aplicações úteis para a sociedade? Aí vem a inovação e a tecnologia que eu estava dizendo agora. Então são esses três eixos que norteiam o CDMF. Na verdade, os CEPIDs e particularmente o CEPID do qual eu participo, o Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais. Bom, como isso funciona dentro do CDMF, o desenvolvimento da nossa vocação de transferir conhecimento científico e transformá-lo em aplicações tecnológicas. Nós temos um número expressivo, são certamente perto de umas centenas de alunos de pós-graduação, alunos de mestrado, alunos de doutorado e pelo menos 40 pesquisadores que já têm o doutorado, nós chamamos eles de pós-doutores ou pós-docs, de uma forma mais simples, e nós propiciamos a esse conjunto de cientistas jovens oportunidade deles aprenderem sobre empreendedorismo, sobre o apoio da infraestrutura de equipamentos do CEPID para que eles tenham oportunidade de pensar materiais com propriedades especiais, que é o que a gente sabe fazer bem, e que tenham possíveis aplicações
para a sociedade, quer dizer, que se tornem produtos, tá? Juntamente a isso, a gente tem o apoio da FAPESP. A FAPESP no estado de São Paulo, ela tem uma ação que, na minha opinião, é fundamental, que é o programa PIP. Na verdade, são 2 programas, o PIP, que é para a fundação e desenvolvimento de uma ideia até a colocação dessa ideia como produto no mercado, e para empresas de maior porte, que é o programa PIT. Falando só do PIP, o que o PIP faz? Ele dá oportunidade aos nossos ex-alunos agora, aos doutores que nós formamos, que têm algumas características importantes que faz parte do processo da formação do cientista e do título de doutor. A capacidade de resolver problemas, a consciência de que sabe pouco, mas que tem a capacidade de aprender para resolver os problemas. E isso faz parte da formação do cientista. E a gente agrega isso, como que eu transformo uma ideia em algo que seja aplicável para um determinado segmento da sociedade. Que tipo de segmento majoritariamente nos interessam? Aqueles que servem para minimizar o impacto da sociedade humana sobre o meio ambiente, aquele que serve para transformar a vida das pessoas em uma vida mais saudável, seja pelo desenvolvimento de sensores, seja desenvolvimento de nanopartículas que tenham a capacidade de ser transportadores de drogas específicas, e, finalmente, considerando que uma parte importante do impacto deletério da sociedade humana sobre o meio ambiente é a utilização de combustíveis fósseis, como que a gente pode desenvolver novos materiais que envolvam tecnologias de transformação de energia que sejam menos impactantes para o meio ambiente, né? Eu sempre costumo brincar que é fácil. Olhe o que como a natureza faz e siga o caminho. Então, no caso da energia, na minha opinião, é energia solar. Tá? Então, de novo, a quantidade de energia que o Sol irradia sobre a Terra, não é no universo inteiro, sobre a Terra, em um único dia, sustenta toda a necessidade de energia da sociedade humana, de 7 bilhões de seres humanos, por 18 meses. Então, o segredo, a dificuldade hoje, e eu não preciso nem estocar durante muito tempo, porque 12 horas depois eu tenho sol de novo, mas é fazer essa conversão de forma eficiente, especificamente no caso da energia. Isso, você falou exatamente esse tema, Ernesto. Eu lembrei do famoso livro do Freeman Dyson, O Sol, o Genoma e a Internet, que justamente caminha nessa direção, de você, a partir desses conhecimentos fundamentais, das transformações da energia solar, a compreensão do genoma humano e do genoma de todos os seres vivos, e a possibilidade de disseminar essa informação seria a grande revolução do século XXI. E eu acho que nesse aspecto, o grande desafio também que nós temos é que fazer com que os nossos doutores se estimulem a fazerem projetos desse tipo, né? Porque precisa, digamos assim, num país como o Brasil, ter uma certa dose de coragem de sair daquilo que você está fazendo, que é o convencional, para arriscar transformar aquele resultado que você teve no doutorado, aquela pesquisa inédita que você fez, tentar fazer isso evoluir num produto e numa outra coisa. Então, realmente é um desafio. Eu parabenizo aqueles que têm essa coragem, esse empreendedorismo de tentar fazer essas grandes tentativas que podem dar grandes resultados. Só gostaria de observar, Dilson, que na minha opinião, a gente não tem esses doutores com essa vocação simplesmente porque nós não temos doutores suficientes. Eu volto nesse ponto que a gente não tem massa crítica do número de doutores suficiente para que você tenha esse processo de fundação de empresas, do qual faz parte também empresas que não dão certo e fecham, mas fica a experiência, tá? Se tornando corriqueiro e comum. Tá? Na minha opinião, o grande problema que nós temos neste momento é um número insuficiente de doutores. Talvez sobre isso valesse a pena falar que para algumas áreas da ciência, fazer pós-graduação é um investimento na formação. Em outras palavras, o mercado inicialmente te paga muito mal, que vale a pena que eu continue investindo na minha formação num nível de pós-graduação.
para outras áreas que envolvem engenharia, que envolvem muitas áreas de saúde, que envolve mesmo a área de tecnologia da informação, fazer pós-graduação com os valores que são pagos hoje nas bolsas implica em receber menos de 1/5 que o mercado paga para alguém que está iniciando. Resultado, ninguém fica para a formação em nível de pós-graduação. Ninguém fica, é o modo de dizer, um número muito pequeno de profissionais deseja continuar a formação porque o mercado oferece, inicialmente, pelo menos um salário muito maior. Para quem começou a nos acompanhar agora, a gente conversa com o professor Ernesto Chaves Pereira, que é professor titular do Departamento de Química aqui da UFSCar e coordenador de transferência tecnológica do Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais, o CDMF. Conversamos sobre inovação e eu acho, Ernesto, que em vários momentos da sua fala você já tangenciou um debate que é bastante feito também, que é a quem cabe a inovação. Então, inclusive no workshop, a organização da discussão acontece também, né, discutindo a pesquisa acadêmica, a pesquisa empresarial, falamos dos doutores, onde devem estar esses doutores, onde no Brasil se pratica e onde se deveria praticar a inovação, mas mais do que isso, a gente vislumbra 3 atores principais, então a própria academia, a pesquisa, portanto, acadêmica, o setor empresarial e também o governo, os lugares onde as políticas públicas são formuladas. Qual o papel que você entende que devem ter esses diferentes atores? Justo. Então, acho que o que você falou é fundamental. São papéis diferentes. Então, veja só. Na minha opinião, o papel da universidade é formar recursos humanos. Tá? Quando eu digo formar recursos humanos, tem que se entender que o que se ensina na universidade não é o histórico. Tá? Quando você entra no primeiro grau e você aprende a leitura, é um conjunto de regras bem estabelecidas que existe há muitos anos, claro que tem as reformas ortográficas, mas a estrutura da linguagem, ou a estrutura do pensamento matemático, ou mesmo um conhecimento superficial da história e da geografia, e mesmo a formação sobre a história do pensamento, que é da filosofia, que são todas áreas importantes de conhecimento, mas é um conhecimento histórico, tá certo? Bom, aqui na universidade, a gente começa ensinando o conhecimento histórico. A minha opinião, por exemplo, sobre um curso que eu acho maravilhoso é o curso de Física. Ao final de 4 anos no curso de Física, o que o bacharel em Física sabe é que ele é capaz de aprender qualquer coisa nova, porque toda a estrutura do funcionamento com um formalismo adequado do funcionamento da natureza, ele aprendeu. E aí você vê físicos trabalhando com novos materiais, que tradicionalmente está na química, ou na engenharia de materiais, ou na engenharia química. Você vê físicos trabalhando com bioquímica, que em princípio é muito mais distante, muito mais próximo dos biólogos do que dos físicos. Você vê físicos trabalhando no mercado financeiro, por que não? Porque conhece o formalismo matemático e tem uma aplicação geral, tá? Então, o papel da universidade é formar recursos humanos. Por que, então, eu preciso fazer pesquisa na universidade? Porque, ainda assim, é como eu disse, ao final da graduação, o aluno está pronto para a tomada de decisão, mas com conhecimento histórico. O conhecimento de ponta, ele toma contato na pós-graduação, que é onde ele pega desafios que ainda não foram devidamente acabados, que não foram devidamente ou profundamente estudados. Daí faz parte, na formação do recurso humano de alta qualidade, que a própria universidade desenvolva novos conhecimentos que suportam a formação desses alunos e, que permita dizer-lhes, faz a felicidade de quem gosta de trabalhar com ciência. Então, nós gostamos muito do que fazemos, tá? Bom, ao final do doutorado, você tem uma pessoa, um profissional que tem todo o conhecimento histórico, que aprendeu a resolver problemas que ainda não foram profundamente estudados e que está pronto para iniciar a sua vida de tomada de decisões. Aí, nesse momento é que ele pode tomar as 2 decisões, ou permanece no mundo acadêmico, ou funda uma empresa com todo o conhecimento e a capacidade dele tem de resolver problemas que não estão profundamente discutidos. Bom, então, na minha opinião, esse é o papel da universidade. Qual é o papel do governo que no estado de São Paulo, a FAPESP, tem feito, na minha opinião, de uma forma bem feita? Tá? Ela fomenta, facilita a transformação da ideia, ela financia veja, é importante que se diga, financia a fundo perdido.
Ela financia sem que depois esse dinheiro tenha que ser reposto. Aspas bem grande, já me disse um diretor da FAPESP que o pagamento da FAPESP é quando a empresa floresce, cresce e gera renda e emprego. Tá? É isso que eles querem. Então, eles facilitam, financiam a proposição do conceito, que é a fase 1, a construção do protótipo, que é a fase 2 do projeto PIP, são fases diferentes, 9 meses, 2 anos, e depois fase 3, colocação do produto no mercado. Então, o poder público está tendo esse papel, ao menos no estado de São Paulo, tá, de uma forma, na minha opinião, bastante bem feita, para permitir que esse profissional com capacidade de decisão, com conhecimento histórico, com capacidade de aprender a resolver problemas, possa se colocar agora no mercado, seja fundando a sua própria empresa, ou indo trabalhar num centro de pesquisa de uma empresa de grande porte que tem pesquisa, tá? Que tem, lá se chama pesquisa e desenvolvimento de novos produtos. O poder público está fazendo esse papel. Eu volto ao meu ponto, que o problema hoje aqui ainda é massa crítica, né? Nós não temos problema suficiente. Então, no Brasil, quando você tem um problema de emprego, nós estamos falando de uma forma normal, de emprego de baixa escolaridade, de pessoas que têm pouca formação. Lá na Coreia, quando tem um problema de emprego, eles estão falando de desemprego de doutores que estavam no centro de pesquisa dos grandes conglomerados industriais que lá existem e que agora está passando por um momento difícil. O que nós precisamos é disso, né? Ter tanta gente que você não tem mais esse problema de número de nucleação de novas empresas. Um número que a gente vê muito aqui marcante no Brasil é os poucos números de doutores em empresas comparados do quando a gente vê nos países como os Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos, 70% de todos os doutores formados estão trabalhando nas empresas, e no Brasil nós temos uma inversão grande. A maioria dos doutores ainda estão nas universidades, porque vai exatamente nessa direção. Falta doutores. Falta doutores. Falta doutores, e também falta as empresas colocarem isso como um desafio, elas também terem esses doutores. Infelizmente o nosso tempo acabou, mas a gente vai ter a oportunidade de continuar conversando sobre isso, inclusive no segundo workshop de inovação que o CDMF realiza nos dias 9 e 10 de maio. Para quem se interessar, vai ser aqui no Campus São Carlos, da UFSCar, no que a gente chama de edifício prédio da Petrobras, que é um grande prédio de pesquisa aqui na área norte do campus. Quem quiser saber mais informações pode entrar no site do Lab também, e do CDMF, que a gente vai divulgar o evento. O site já está nos links do CDMF e do Lab. Ótimo. Muito obrigada, Ernesto. A gente espera continuar contando com a sua parceria aqui no Paideia. E o Paideia de hoje, portanto, fica por aqui. A gente volta na próxima terça-feira, às 6 horas da tarde, aqui na Rádio UFSCar, e também agora em vídeo no Facebook do Lab e no canal do YouTube. Muito boa noite para todo mundo. Boa noite, Mariana. Boa noite, Ernesto. E esperamos nos encontrar numa próxima oportunidade aqui no Paideia. Boa noite. Muito obrigado pela oportunidade.